Mas eu queria, nesse tema da mensagem, casa do pai, sinônimo de. Que palavra você usaria para definir a casa do pai? Antes de abrirmos as nossas Bíblias para o texto que eu escolhi para esse tema, eu gostaria de dizer para vocês que, se fosse me feita essa pergunta até os meus 15 anos, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, qual sinônimo você daria para a casa do seu pai, do pai? Eu, como não conhecia a palavra de Deus e não conhecia o caminho de Deus naquela época, eu com certeza iria falar em relação à casa do meu pai. Eu diria que por muitos momentos, alguns momentos, a casa do meu pai era sinônimo de alegria, eu iria completar ali, era sinônimo de segurança. Por alguns momentos, o sinônimo da casa do meu pai era de harmonia, era de paz, até o momento que ele chegava embriagado. Quando ele bebia, todos esses sinônimos se transformavam em antônimos, ou seja, era tudo ao contrário. Meus irmãos e eu, e até minha mãe, sentíamos insegurança, medo, sentimos falta de paz, falta de harmonia. Nós temos aqui alguns pais, alguns filhos. Imagine você chegar da escola, com 9 anos de idade, com um bornal na mão, porque naquela época não tinha mochila, era um bornal onde a gente colocava os cadernos, e a sua mãe gritando, chorando e correndo, filho, corre porque o seu pai quer me matar. Com 9 anos de idade. Ela estava com a faca na mão, ela jogou por cima da janela e, corre, Luiz! 9 anos de idade. Eu era magricelo naquela época e corri. E corri. E não foi uma única vez que aquele momento da bebedeira do meu pai causou esse sinônimo de desarmonia, de tristeza, de medo. Eu diria para vocês que eu teria muitas histórias para contar, mas, resumidamente falando, houve um momento em que ele tentou, de fato, matar a minha mãe. E aquele momento, o meu irmão mais velho estava ali e agrediu meu pai, fisicamente, por conta da bebedeira dele. E quando foi para o hospital, minha mãe foi levada para o hospital, porque ele tinha atentado contra a vida dela, ele já estava lá sendo atendido pelos enfermeiros. Aí eu fico pensando no sinônimo que eu tinha na casa do meu pai, casa do pai, sinônimo de. Tudo isso que aconteceu na casa do meu pai marcou muito a minha vida. E vocês que me conhecem, os mais antigos aqui, eu tenho procurado ter sinônimos na minha casa que eu não via na casa dos meus pais. Eu procurei e procuro ainda ter esses sinônimos na minha casa. A pergunta que eu faria nessa manhã para você que está me acompanhando em casa e aqui no culto, será que, por algum momento, a sua casa tem tido esses sinônimos que eu tive na minha casa, na casa do meu pai? Essa inconstância de sinônimos? Como a sua casa é? Qual sinônimo você daria para a sua casa, você que é pai, e você que é filho que aqui está nessa manhã acompanhando, está acompanhando no seu lar? Qual sinônimo você daria para a casa do seu pai? Pense aí. Escreva, talvez, um sinônimo, uma palavra só. Eu diria para vocês que, infelizmente, muitos lares hoje não têm bons sinônimos. É ou não é verdade? Muitos lares têm brigas, sinônimo de muitas casas, brigas, desentendimento, desarmonia, traições, vícios. Eu conheço um casal, faz muito tempo que eu não os vejo, que eles tinham 4 filhos, ou ainda têm, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não os vejo, 4 filhos. E algumas das pessoas aqui da igreja também conheceram esse casal. 2 filhos mais velhos do casal estavam presos por conta de drogas e vícios.
Drogas, vícios e roubos. Esses 2 filhos mais velhos. Os 2 filhos mais novos do casal, o conselho tutelar levou. Qual sinônimo você daria para um lar como esse? A nossa casa, ela é para ser um lugar de bênção. Amém? A nossa casa é para ser um lugar onde reina a paz, a harmonia, a alegria. A nossa casa é para ser um lugar onde o caráter dos nossos filhos é formado. A nossa casa é para ser como um pedacinho do céu. Mas, infelizmente, muitos têm feito o contrário. Tem muitos filhos que saem de casa cedo, mesmo nesse período de pandemia, e voltam tarde da noite em casa para não presenciar as brigas dentro da sua casa, os desentendimentos dentro dos seus lares. Tem muitos filhos que, em função de saírem de casa também, acabam andando em más companhias, conforme diz 1 Coríntios 15:33, que as más companhias, alguém lembra? Corrompem os bons costumes e estão dando desgosto para os seus pais. E tem aqueles filhos que estão brigando pela herança dos pais e os pais ainda não morreram. Qual sinônimo você daria para lares como esses? Casa do pai, sinônimo de. Será que nós temos vivido uma situação como essa? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, não abrimos o texto ainda. Eu vou falar aqui de alguns personagens na Bíblia que, se fossem confrontados por essa questão, eles não teriam bons sinônimos para falar acerca da casa do seu pai. Hoje pela manhã, no Devocional em Família, BBV, eu mandei acerca de um deles. Alguém que ouviu o devocional aqui sobre um personagem? O que José falaria acerca da casa do pai? Qual o sinônimo que ele daria para a casa do pai? Porque o texto relata lá em Gênesis que ele era o filho preferido do pai, Jacó. Tinha feito para ele uma roupinha tão especial, mas tão bonita, que diferenciava dos demais irmãos. Ele tinha mais 11 irmãos, né? E aqueles irmãos viam toda aquela situação daquela túnica talar que o pai fez para ele, e aquilo gerou na família dele uma inveja muito grande por parte dos irmãos. Não é isso que a história conta? E aquilo gerou uma inveja, e depois José teve 2 sonhos. Imagine o sonhador, que era uma revelação de Deus, uma profecia de Deus, e ele resolve contar para os seus irmãos. E aquilo gerou uma alegria nos irmãos. Foi isso que aconteceu ou não? Não. Gerou um desconforto maior ainda, a inveja aumentou e cada vez mais. E ele contou para os pais, José, quer dizer que eu e sua mãe vão dobrar na sua frente? Vamos nos curvar diante de você? E aquilo foi aumentando. Aquela intriga dentro do lar, aquela inveja, tanto é que os irmãos tramaram a morte de José, mas pensaram, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E naquela venda que foi feita do José, 17 anos, ele foi vendido como escravo. E ele ficou durante o período de 13 anos entre escravidão e prisão. Ele ficou naquele momento pensando, imagine do lado de José, naquela cena na prisão. Do lado tinha um copeiro, que estava preso, não sabemos o motivo pelo qual, e do outro lado tinha alguém lembra da história? Padeiro. Imagina os 3 conversando e o padeiro pergunta, José, casa do pai, sinônimo de, qual sinônimo você dá para a casa do seu pai? Imagine José falando para aqueles 2 ali. Olha, sinônimo de inveja, de traição, meus irmãos tentaram me matar, sinônimo de gritaria. Enfim, será que tem mais personagem que nós podemos lembrar nesse momento de introdução da mensagem? E que dizer, por exemplo, de Isaac e Rebeca, que teve preferência também dentro do seu lar, né? Isaac amava Esaú porque comia da sua caça. Rebeca amava Jacó porque era o queridinho da casa, ficava em casa. Depois, Jacó suplantou ali, roubou a primogenitura, o direito de primogenitura do seu irmão, teve que fugir de casa, e naquela fuga, imagine ele caminhando, fugindo de casa, e alguém, Jacó, casa do pai, que sinônimo você daria para a casa do seu pai? Imagine o que ele falaria da casa do pai dele. E ficou um tempo fugido, porque se ele voltasse naquele momento, poderia ser morto. E o que dizer de Davi?
Que sinônimo ele daria para a sua casa? O que aconteceu com os seus filhos? E com ele mesmo também? O que dizer de Jefité? Quantos personagens mais nós poderíamos lembrar? Jefité, ele era um filho ilegítimo, não é isso que a história conta? Filho de uma prostituta. Aí o pai dele tentou colocar ele na casa, mas os irmãos não quiseram, porque você não faz parte, não vai ter herança não, porque você não é filho legítimo. Aí expulsaram-no de casa. E ele foi para longe juntar-se aos marginais. E durante aquele período alguém perguntou: e aí, Jefité, qual que é o sinônimo que você dá para a casa do pai? Aí quando o povo de Deus estava passando por dificuldade, chamaram Jefité para ser líder sobre eles. Irmãos, nós teremos muitos personagens para falar sobre esse momento dessa mensagem. Casa do pai, sinônimo de. Então quero com vocês abrir a sua Bíblia. Abra comigo lá a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre um personagem que com certeza vocês já ouviram falar muito dele. E também nessa semana, você que está recebendo o devocional em família e BBB, deve lembrar de quem é esse personagem. Lucas capítulo 15. Você pode ver na projeção, ou pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 15 diz assim, a partir do versículo 11, nós vamos até o 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Aqui Jesus estava falando da parábola da ovelha que se perdeu, naturalmente. Estava falando ali da parábola da moeda que se perdeu acidentalmente. Mas quando chega nesse ponto, ele fala de um filho que se perdeu deliberadamente. Aí ele diz aqui o texto, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Alguns fatos nos chamam a atenção nessa parábola contada por Jesus. Ele começa falando da ovelha que se perdeu, naturalmente, e o pastor foi atrás. Fala depois da moeda que se perdeu acidentalmente, e a mulher foi atrás. Mas fala do filho que se perdeu deliberadamente. Por que o pai não foi atrás? Você já parou para pensar? Por que o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Porque ele queria se perder. Ele se perdeu deliberadamente. De forma... Ele falou, eu quero me perder no mundo. E o pai, filho, você quer? Então vai. Partiu a herança que ele tinha, o dinheiro de herança que ele tinha. Entre os dois, diz o texto, que foi os dois que receberam parte das heranças, mas o mais novo resolveu sair de casa. E consumiu tudo o que tinha. A resposta que eu tenho nessa pergunta é que ele de fato resolveu se perder. E quando você tem pessoas que resolvem se perder, você tem que apenas orar por essa pessoa, para que ela possa se arrepender. Porque imagine o pai ali, orando, esperando o filho voltar. Antes de se perder,
Se alguém chegasse para ele, para o filho pródigo, e perguntasse, fizesse essa pergunta: casa do pai, sinônimo de. Qual sinônimo vocês acham que ele daria para a casa do pai? Se nós formos olhar aqui para o versículo 12, voltando lá ao texto, pode clicar lá o pessoal da projeção. Diz ali o texto que ele pediu parte dos bens que lhe cabia. Eu diria para vocês que ele estava de olho ali na herança que ele tinha direito. Estava de olho na riqueza do pai. Ele falaria para as pessoas que perguntassem para ele, casa do pai, sinônimo dele, falaram, sinônimo de riqueza, sinônimo de conforto, sinônimo de prosperidade. Será que muitos lares de hoje vivem esse problema? Onde os filhos estão exigindo dos pais parte de sua herança antes mesmo dos pais morrerem? Se olharmos os noticiários, nós veremos algo muito pior. Filhos matando os próprios pais para ficarem com a herança. Alguém lembra daquele caso da Susana Richthofen, é isso que fala? Aconteceu em 2002. Ela planejou, arquitetou a morte dos pais para ficar com a herança. Isso em 2002. Se perguntasse para ela o sinônimo da casa do seu pai, qual que é? Ela é herança. Eu descobri, eu sei que meu pai tem muito dinheiro, então eu vou me ajuntar com o namorado, que tem o mesmo pensamento que eu, e juntou com o namorado e o irmão dele, arquitetou, matou os pais dela, o noticiário revelou, diz que quando foi à audiência não tinha lugar, estava lotado de pessoas para saber o que iria acontecer. Ela foi condenada. Mas se perguntasse para ela antes, qual o sinônimo que ela teria para a casa do pai, ela, riqueza. Posse, olha, eu vou fazer isso, ninguém vai descobrir. Isso tem se repetido, eu diria para vocês, nos nossos dias, muitas pessoas, muitos filhos têm matado seus pais de desgosto. Porque os pais lutam para manter a casa, fazem, conforme eu falei recentemente, da tripa coração para manter o lar, para dar sustento para aqueles filhos, roupa lavada, sabe, tudo prontinho, bonitinho, e os filhos não valorizam. Querem saber do dinheiro, das posses que os pais têm. O jovem do texto de Lucas pensava na riqueza dos seus pais. Dá para imaginar o coração daquele pai? Sabendo que o filho havia saído por conta do dinheiro? Hoje, infelizmente, muitos filhos, por não reconhecerem o valor que tem a casa do seu pai, estão realmente dando muito desgosto para os seus pais. E muitos pais também, eu diria para vocês, não vamos excluir disso, não vamos excluir os pais que aqui estão também e que estão acompanhando, e espero em Deus que nenhum deles esteja nesse caso que eu vou compartilhar aqui. Muitos pais, por não reconhecerem a importância e a responsabilidade que eles têm dentro do seu lar, eles geram em suas casas sinônimos de desânimo, sinônimos de insegurança, desarmonia, gritaria. Olha comigo o que diz Colossenses 3, versículos 18 a 21. Olha o que a palavra de Deus, que é riquíssima, nos ensina. Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis asperamente ou com amargura. Maridos, ame a sua esposa. Ame. Não trate a sua esposa com amargura. Porque você quer ver seu filho feliz? Trate bem a mãe dele. Aí você vai dar para o seu filho um sinônimo tão gostoso, tão alegre quando ele casar. Agora, se você trata a sua esposa com amargura, com desprezo, asperamente, o seu filho, quando sair da sua casa, ou constituir família, ele vai lembrar da sua casa. Casa do meu pai era sinônimo de amargura, aspereza, tristeza, medo. Lembra quando eu contei aquele fato na casa dos meus pais? É um fato que aconteceu. E agora está registrado, né? Mais que registrado.
Se a minha mãe estiver vendo isso hoje, ela está com uns 80 e poucos anos, ela vai lembrar e ela vai autenticar o que eu estou falando. E os meus irmãos também. E o texto continua falando: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo, diz aqui, filhos que aqui estão, obedecei em tudo a vossos pais, no Senhor, naquilo que Deus coloca na sua palavra, e os pais estão orientando os seus filhos, que sejam obedientes. Pais, não irriteis, diz o texto, os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Qual sinônimo daríamos para lares que não aplicam essas verdades de Deus? É verdade de Deus? Devemos aplicar em nossos lares? Com certeza. Mas muitos lares estão fazendo o contrário do que Deus tem ensinado na sua palavra. O texto de Lucas, capítulo 15, diz que o jovem caiu em si. Nós lemos. E reconheceu o valor que tinha a casa do seu pai. Mas é interessante notar, se vocês forem olhar bem para o texto, voltem lá para o texto de Lucas 15, é interessante notar que as palavras que esse jovem utiliza como sinônimos da casa do pai, no momento de dificuldade, são bem parecidas com as do momento que ele saiu de casa. No versículo 12 ele fala sobre a herança que ele tinha para receber. E no versículo 17 e 19 ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? No versículo 17, está aí na projeção. E no versículo 19 ele diz: trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele estava pensando, na verdade, ali, o que nós aprendemos com esse texto, é que ele queria voltar para a casa do pai, e isso era certo fazer, mas pelo motivo errado. Porque ele pensava na questão financeira, diz o texto, do que ele tinha perdido. Quando a situação financeira ficou difícil, bateu o desespero. Aí ele pensou em retornar. Será que podemos fazer alguma aplicação em relação aos nossos dias? Quantos filhos estão voltando à casa dos seus pais porque a situação no casamento ficou difícil, insustentável? E muitos falam: olha, aquela esposa, aquela mulher com quem eu casei, ela não, olha, não tem jeito. Eu volto para a casa do meu pai, porque ela queima o arroz? Porque ela não faz isso, não faz aquilo? Ou a esposa fala do marido também. E as dificuldades começam a bater, daí o sinônimo, daqueles sinônimos que nós falamos há pouco, de desarmonia, começa a reinar dentro dos lares. E eles pensam em voltar para a casa do pai. Não é para voltar quando casa, amém? Depois que casarmos, nossos filhos casarem, olha, por favor, se vire. Mas infelizmente eu tenho visto muitos voltando para a casa do pai. E o pai não vai deixar de acolher. Eu conheço um casal, infelizmente, não vou falar o nome, mas que o filho voltou para a casa do pai depois de 35 anos de casado. Imagine que tristeza. E os pais velhinhos já curtindo, querendo curtir a aposentadoria, e recebem um filho barbado, e com os netos a tiracolo às vezes. Voltar para a casa do pai, depois que casa, olha, na minha casa, em nome de Jesus, eu espero que não. Tenho falado para os 3. 2 estão lá na expectativa, se Deus permitir, de casarem. Mas um já casou e a gente orientou, ele falou: olha, filho, assuma. E ele tem assumido a responsabilidade dele como marido. Mas, infelizmente, não só os filhos têm feito isso, mas também tem muitos pais que têm, tido esse sinônimo de dificuldade dentro do seu lar. Eu tenho relatos não só de ouvir falar, mas também de livros, onde pessoas levaram para casa, no dia que casou, um videogame. Não é proibido nada, mas a pessoa está dando prioridade ao jogo virtual do que o jogo da vida, do que o valorizar a sua esposa, os seus filhos. Preferem ficar horas e horas na frente de um Xbox, é isso que fala? Xbox. Tem mais moderno hoje ou não? Se alguém falar aí, porque tem em casa.
Tem o PlayStation. Qual sinônimo você daria para uma casa que priorizam esse tipo de coisa e esquece de priorizar o lazer com sua esposa, com seu filho, com sua filha? É uma grande verdade hoje. Eu soube de um relato de um casal que ficou 3 meses com a xícara em cima da pia, mofando, porque ele usou a xícara e não quis lavar. Só de birra. E a esposa, por ver aquela situação, não lavou. 3 meses. Sabe o que aconteceu com o casamento deles? Alguém sabe? Separaram. Voltaram para a casa do pai. E constituíram outro casamento. Irmãos, isso é uma realidade que tem marcado muitos lares hoje. Casa do pai, sinônimo de. Então nós temos que entender que Deus ele nos dá a oportunidade, diante de toda essa realidade na vida do filho pródigo e em nossos dias. Vocês acreditam que a casa do pai é sinônimo de status, de riquezas? É sinônimo de estar em evidência? Não. Tem pessoas que estão voltando para a casa do pai, mas de forma errada. Qual sinônimo o filho pródigo e todos nós deveríamos dar à casa dos pais? A casa do pai. Como eu comecei falando sobre a minha casa até os meus 15 anos, da inconstância de sinônimos que eu via na casa dos meus pais, eu gostaria de dizer para vocês, nessa mensagem, que além de muitas vezes vivermos a insegurança, o medo, a falta de paz, a desarmonia, eu conseguia ver na vida da minha mãe um sinônimo fundamental. Sabe qual é? O perdão. 2 semanas depois, meu pai saiu de casa e ela o perdoou. Se reconciliaram. Mesmo depois dela ter liberado o perdão, ele continuou aprontando. Mas elas ficaram juntos. E sabe o que separou meu pai e minha mãe? A morte. Até que a morte os separe. Viveram juntos momentos felizes, momentos infelizes, para sempre, até que a morte os separe. 50 e tantos anos de casado, ela liberou perdão. Esse é um sinônimo que devemos ver em nossos lares. É ou não é? Sinônimo, casa do pai. Sinônimo de. Qual o desejo que Deus quer que tenhamos na casa do pai? Na nossa casa como pais? Na nossa casa como filhos? Não importa, eu diria para vocês nessa mensagem, as circunstâncias. Procure você dar o passo em direção desse sinônimo na casa do pai. Porque o perdão é um dos principais sinônimos da casa do pai. Eu reconheci o fato de que minha mãe perdoava meu pai quando eu me converti verdadeiramente. Quando eu reconheci na palavra que o perdão estava escrito ali. Independentemente do pecado que a pessoa cometeu contra você, libere o perdão. E ela liberou o perdão. Porque Deus diz lá em 1 Pedro que Ele está dos céus olhando. Quer ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite falar com dolo. Porque Deus está olhando do céu para os maus e para os bons. E Ele vai dar a cada um conforme o que eles fizerem. Então, diante daquilo que nós vivemos enquanto crianças, eu lembrei, quando eu me converti, minha mãe liberou perdão para o meu pai. E eu quero fazer isso também no meu lar. Então, olhando aqui para esse texto de Lucas, voltando ao texto de Lucas, capítulo 15, volte comigo lá, sua Bíblia. Estamos indo para o final da mensagem. O filho tinha até ensaiado o discurso, diz o texto. Mas quando ele chegou ao seu pai, o que aconteceu? O que o seu pai disse para ele? O seu pai expressou os sinônimos mais perfeitos que definem a casa do pai. Eu coloquei na projeção, você pode acompanhar também. Casa do pai, sinônimo de amor e, falem comigo,
perdão. Olha o que diz o versículo 20 e 21. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido, compaixão, amor e perdão. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O ensaio do discurso estava perfeito, ele já tinha preparado, porque ele falou um pouco antes e repetiu aqui. Mas o pai, naquele momento, o abraçou. Naquele momento o beijou. E sinônimo da casa do Pai é exatamente isso que Deus quer ver em nossos lares. Sinônimo de amor e perdão. O segundo sinônimo que eu encontro aqui na casa do Pai, sinônimo de restituição. Porque o texto fala: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vocês acreditam que o pai não deixou de dar mais herança para os seus filhos, para o seu filho mais novo? Deixou de colocar roupa nele, porque você já gastou tudo? A parte que você tinha eu já te dei como herança. Cuide de você. Agora que você gastou, o pai deve ter dito, não falou isso para o filho. Ele colocou, diz ali o texto, a melhor roupa. A melhor roupa, deu ali para ele um anel especial e sandálias, vestiu o filho, restituiu o filho daquilo que o filho tinha perdido. Hoje essa palavra restituição no meio evangélico é meio complicado falar, né? Restitui, traz-o de volta que é meu. Se nós formos exigir de Deus isso, Ele vai restituir a condenação para nós. Mas o que Deus restitui para nós é o que o pai estava fazendo ali para ele. Na verdade, o pai do filho pródigo estava aplicando ali o princípio principal: amor e perdão. Restituição. Restituiu a comunhão. É o que diz ali o texto, olha só, o terceiro sinônimo da casa do pai. Casa do pai, sinônimo de consagração e alegria. Diz o versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Olha só, consagração e alegria. Esse é o sinônimo da casa do pai. Casa do pai, quarto sinônimo de reencontro, vida e alegria. Versículo 24 diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, a regozijar-se. Você pode imaginar a alegria de Deus se todos nós tivéssemos esses sinônimos em nossos lares? Volte aquela projeção lá, fazendo um favor. Deixa ela um pouquinho aí. Isso. Você pode imaginar a alegria de Deus? O pessoal em casa deve estar ouvindo só a minha voz, né? Mas tudo bem. Você pode imaginar a alegria de Deus se todos nós tivéssemos esses sinônimos em nossos lares? Amor, perdão, restituição, consagração, alegria, reencontro. Como é bom voltar para a casa do pai, depois de ter saído. Jacó voltou para a casa do pai depois de muitos anos. José reconciliou-se com seus irmãos, conforme nós vemos na palavra. Reconciliação. Deus deseja que nós todos tenhamos nossos lares esses sinônimos. Imagine que alegria seria voltar para a casa do pai, mas pelo motivo certo, porque muitas pessoas saem da casa dos pais, ou do pai, vamos colocar agora a parte espiritual, sai da casa do pai, mas quer voltar para a casa do pai pelo motivo errado, porque perdeu o ministério. Lá eu cantava, eu tocava, eu louvava, eu pregava, eu ministrava, eu fazia tudo. E agora estou aqui longe da casa do pai, enferrujando os meus talentos. Quero voltar para estar à frente, em primazia. É como se ele estivesse ali fazendo uma parafrase do filho pródigo. E lá, eles têm tantas pessoas servindo e eu aqui passando necessidade de servir. Será que voltar para a igreja é certo? É certo, é ou não é? Mas não por esse motivo. Quando alguém volta para um ministério, para uma igreja, pensando, olha, eu quero servir novamente, fique no banco. Aprenda a ser filho. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a respeitar
o seu pai. E com isso a pessoa começa aos poucos tendo ali, reconquistando a confiança no serviço na casa do pai. Mas diante de Deus não vai ser assim, amém? Se nós voltarmos, independentemente das circunstâncias que nós estejamos, o pai vai nos receber. Lá na glória. Se Cristo voltar agora, Ele vai levar todos aqueles que saíram da sua casa através do arrebatamento. E que estão aí, que são filhos que foram salvos verdadeiramente, Ele vai levá-los para a sua casa. E lá não haverá mais desavença, não haverá mais gritaria, não haverá mais brigas. E o que eu diria para vocês nessa mensagem, talvez você esteja lutando por bons sinônimos em seu lar. Não desista. Não desista. Faça a sua parte. E peça em oração para que Deus trabalhe na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Todos nós aqui queremos viver em uma casa onde todos esses sinônimos estejam presentes. A nossa maior alegria é estar na casa do Pai. E se estivermos juntos com aqueles que nós amamos, é melhor ainda, né? Porque a gente ora para que nossos pais se convertam, nós oramos para que nosso cônjuge se converta, nossos filhos se convertam, nossos parentes, nossos amigos, nós queremos, desejamos, mas eles, enquanto não entrar a palavra de Deus, o Espírito Santo não penetrar no coração dessas pessoas, eles não estarão juntos conosco lá na casa do Pai. Amém, irmãos? Nós vamos, antes de orar, ouvir uma canção que retrata a casa do Pai. E que a casa do Pai é o sinônimo de herança. Mas a herança que Ele nos dá na casa do Pai é a herança da vida eterna. E lá nós vamos cear com o Pai. Ele conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos problemas, conhece as nossas dificuldades. Mas quando estivermos diante dEle, tudo isso que estamos vivendo agora, todos esses sinônimos contrários que estamos vivendo, serão colocados por terra, porque lá nós teremos, conforme nós vemos agora, amor, perdão, já houve por Ele, por isso que nós estamos lá. Restituição, estaremos à mesa com o Pai. Vamos ouvir essa canção, depois nós vamos orar. Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas,
e te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Pai. Amém? Quantos querem estar na casa do Pai? Amém? Como é bom estar na casa do Pai. Saber que Ele nos receberá. E estar na casa do Pai aqui, digamos, como igreja, é muito bom. E oro para que vocês que estão acompanhando esse culto aqui no seu lar, tenham esses sinônimos que nós ouvimos agora nessa mensagem. Amor, perdão, reconciliação, consagração, alegria. E se porventura a sua mente lembrar da casa do seu pai, quando você estava lá e não tinha esses sinônimos, libere o perdão, mesmo se eles já tiverem partido. Porque Deus, Ele nos dá essa oportunidade de perdoar. Alguém uma vez perguntou, mas a pessoa já morreu. Converse com alguém de sua confiança, que seja um crente em Jesus Cristo, e converse com aquela pessoa e ore com ela e confesse diante de Deus: Deus, eu libero esse perdão diante de tudo que o meu pai fez, de tudo que o meu pai deixou de fazer, e eu estou liberando o perdão porque eu quero estar na sua casa, porque isso está machucando o meu ser. E Pai, eu libero esse perdão. E confesse diante de Deus, diante de uma pessoa de confiança, porque juntos nós sabemos que a oração tem poder. Então, o desejo de Deus é que nós possamos estar na casa do Pai, na casa dele. Assim como uma expressão que nós ouvimos cantada agora, com essa intensidade de desejo. E há pouco nós cantamos um cântico que é uma profecia, que talvez muitos de nós que estejamos aqui ou estão em casa não tenham ainda, que querem que seja uma casa de bênção. E nós vamos pedir aos irmãos que estão no louvor virem à frente. Nós vamos nos colocar em pé e eu quero orar por você. Não vou pedir para vir à frente, se vocês puderem se colocar em pé. Eu vou apenas orar pelo seu lar, para que essa palavra alcance o seu lar. Que essa palavra alcance o lar de cada pessoa que você encontrar nessa semana. Que você possa falar dessa mensagem que você ouviu. Você possa falar desses sinônimos que você ouviu. E que esses sinônimos que você ouviu nessa mensagem estão presentes na sua casa. Você está lutando para que eles permaneçam. Faça a sua parte. Abençoe vidas que estão hoje com esses problemas. E que o seu lar seja um lugar, um oásis, um pedacinho do céu. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos, pela forma com que o Senhor conduziu esse culto, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a lembrar de como é a tua casa.
dos sinônimos que nós podemos definir a sua casa. E que esses sinônimos, ó Pai, possamos ter também em nossos lares. Que possamos ter o perdão, o amor, a harmonia, a alegria, o desejo de permanecer na casa, ó Deus, do Senhor. E abençoe os filhos que aqui estão, os pais. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa manhã a internalizar essa mensagem, viver essa mensagem também. E proclamar essa mensagem. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.